Boa noite para todos, pontualmente 19h30. Boa noite. Hoje nós estamos aqui de novo, né, Eva? De novo, pra hoje é aula dia de aula do professor Marcos. Ei, Léo, obrigada por estar sempre assistindo as aulas. Ei, Reinaldo. Continuação. Gente, eu tenho que entrar na live, né? Peraí. Ei, Rodrigo. Tacão, Melissa. Professor Márcio, eu já vi que você já entrou aí, já solicitou. Vou aceitar aqui. Ei, Eva. Ei, Vanessa. Marquele. Ana Clemente. Vicente, obrigada por estar sempre com a gente. Miriam. Estamos aqui mais uma vez com o professor Márcio. Vamos dar continuidade hoje ao Império Romano. A história do Império Romano e o vinho, né? A relação entre eles. Ó, Miriam. Ó. Boa noite. E aí, professor? Tudo bom? Estamos ótimos. E você? Também prontos aí para mais uma viagem pelo mundo antigo, né? Do Império Romano, contando um pouco das histórias daquela época, como é que era o vinho, quem que descreveu, aonde que os vinhos eram feitos. Só esperar um pouquinho para a turma entrar, professor, porque claro, está subindo muito não, rápido o número de pessoas nós não aqui. estamos com pressa, não. Nós Então, vamos sim, estar eu tô. todo mundo entrar. Ei, Luiz. Ei, tá, quem mais? Deixa eu ver que tá aqui rapidinho. Mara Carvalho, Daniela. Ah, pessoal da Zenit, sempre que é sua live, eles assistem. Por que será, né, professor? Ah, pois é. É. A Tânia também está sempre assistindo. Milene. Vamos lá, então, professor Márcio. Já temos uma turminha boa aí para a gente começar a lembrar todo mundo que hoje é a continuação do Império Romano. Semana passada a gente falou bastante coisa, já saindo do Império Grego ali, nem Império Grego também, né, professor Márcio? A gente põe império em tudo quanto é coisa que é expansão. Passamos pelo Egito. Nós começamos, na realidade, o nosso roteiro muito bem começado na região da Geórgia, né? Ao longo do tempo, a gente fez esse périplo Geórgia, Grécia, Turquia, falamos do Egito, falamos do início, né, de Roma, quando era simplesmente um reino e depois passou a ser uma república. E começa, então, a ganhar força, começa a ser realmente um império e ser significativo no mundo da antiguidade e, sobretudo, para nós que somos um povo, né? Uma civilização latina, além de ocidental, uma civilização latina. O interessante, então, é que nesse período do auge do império, para vocês terem uma ideia, os romanos concentravam 1/3 da população do mundo naquela época. A cidade de Roma tinha 1 milhão de habitantes e que, evidentemente, criavam um mercado ávido por alimentos, por condimentos, por vinho, por tecidos. E aí, inclusive, também a gente tem que lembrar dos divertimentos, né? Porque o entretenimento na época, de uma certa maneira, era fornecido pelos gladiadores, que inclusive tinham uma dieta bastante especial, não só do que eles comiam, como também do que eles bebiam. O importante de tudo nessa época é que o Império tinha, para vocês terem uma ideia, 250 portos comerciais, 400 mil quilômetros de estradas, o que é suficiente para dar 10 voltas em torno da Terra. E, em função de que eles tinham, inclusive, uma adoração pela seda, eles enviaram, em 169 d.C., alguns mercadores romanos até a China. E os chineses, que já produziam a seda há 3.000 anos antes, tinham nisso um segredo incrível, não contavam isso de maneira nenhuma para os outros povos, e a história antiga conta que, inclusive, os romanos imaginavam que a seda dava em árvore. E os romanos levaram... É coisa, né? Como a gente não sabe.
achava que a seda dava em árvore. Aliás, durante muitos anos, né, dizem que Marco Polo falou para os italianos que o macarrão nascia no chão, né? Ele não contou durante muitos anos o segredo do macarrão ser feito com o trigo, né? Muito bem. Muito tempo depois é que os romanos conseguiram descobrir que os chineses pegavam 1.500 a 2.000 bichos da seda para fazer meio quilo de seda. Isso dá uma proporção do que então os romanos ficaram alucinados com aqueles tecidos e estabeleceram a rota da seda nesse período. A rota da seda é muito interessante porque ela é considerada a primeira estrada, a primeira rota comercial que o mundo viveu. As outras rotas, de uma maneira geral, as outras vias que os romanos construíram, eram meios do exército avançar sobre os outros países e ter uma comunicação mais rápida. Mas, efetivamente, a rota da seda não só trouxe um comércio com o Oriente, mas trouxe também a possibilidade de transmissão de novas ideias políticas e de religião. Uma coisa que os romanos tinham no início era uma ideia muito mais ampla em relação à religião. Eles eram relativamente condescendentes com a religião de qualquer povo que era conquistado. O povo continuava, de uma certa maneira, propagando lá a sua fé. E a gente tem que lembrar que no início, né, efetivamente, o grande deus dos romanos era Júpiter, que correspondia, na mitologia grega, a Zeus. E Júpiter, inclusive, dá origem a uma uva sensacional da Itália, uma uva tinta, que é a Sangiovese. E Sangiovese quer dizer exatamente sangue de Júpiter. Não só é a uva tradicional para fazer o Chianti, como inclusive um clone dela, que é o Sangiovese grosso, né, faz o Brunello de Montalcino. E efetivamente, o que a gente tem uma dificuldade é de tentar ligar as uvas antigas, da antiguidade romana, com as uvas modernas. Possivelmente, algumas sobreviveram, mas muitas delas foram depois sendo cruzadas ou se perderam ao longo do tempo. Nas pesquisas que eu acabei fazendo, até descobri que lá na Sicília, e a Sicília é objeto de um roteiro que a gente faz com a Zenit agora em setembro, eles estão fazendo uma experiência muito interessante, que é fazer um vinho exatamente milimetricamente. O artigo até fala, fazer um vinho milimetricamente igual ao que era feito pelos romanos na Sicília, na antiguidade. Legal. Isso quer dizer que eles estão usando uvas que eram as uvas mais antigas e que eles têm certeza que seriam uvas somente da Sicília, não são uvas que vieram do continente italiano. Esse vinho está sendo feito em ânfora, não tem adição de nenhum outro ingrediente e é um vinho que vai se fazer por si só. Eles fizeram inicialmente 70 litros, quer dizer, não é uma grande quantidade, deve ser uma ânfora pequena, enterrada no solo, e esse vinho demora 4 anos para ficar pronto. Já tem 2 anos que ele está no processo de produção, tá certo? De maneira que provavelmente daqui 2 anos ele vai poder ser provado. A gente sabe que, inclusive, existem alguns assentamentos fenícios da Sicília, na Espanha ou na França, e entre as uvas que provavelmente são das mais antigas, pode ser a Insólia ou a Grilo. Também Catarrato, e aí a gente vai atrás de depois tentar perceber como é que seria esse vinho. Também estão procurando fazer com instrumentos da antiguidade, né? Então essa é uma das surpresinhas que eu trouxe para vocês. Pois é, parece uma faca de queijo, mas é um instrumento
que os romanos tinham para fazer o enxerto, eles cortavam com isso aqui, e fazer a colheita. Uhum. E desse instrumento antigo, a gente tem inclusive o moderno, da Victorinox. Ah, legal demais. Ou seja, muito do mundo moderno é uma cópia, né, da antiguidade. O bacana é que esse mundo romano, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje... Já gostei da primeira surpresa, né? A roda da seda. Pois é, é uma referência a você que gosta e trabalha com tecido. Ela só não, eu também vivo disso. Eu sei que você mexe, Alcione, mas é uma professor. surpresa para cada um. Até a surpresa A minha foi a da respeito de seda, água, licença. nós vamos falar hoje, tá bom? Combinado. Bom, outra coisa interessante. De uma certa maneira, os grandes vinhedos, os vinhedos mais significativos da Roma antiga, estavam instalados em torno do Vesúvio, próximo ao Vesúvio, na região de Nápoles. Inclusive ali era feito o vinho, considerado o vinho mais famoso do Antigo Império, né, romano, que era o Falerno. E houve a erupção do Vesúvio no mês de agosto de 79 ano Domini, depois de Cristo. O resultado disso é que os principais vinhedos romanos que produziam os vinhos de qualidade desaparecem. E ao desaparecer, a primeira consequência é que há uma escassez de vinho de qualidade. A gente tem que lembrar que os romanos produziam vinho, posca e loura, né? Vinho de qualidade, aquele vinho meio avinagrado que era, de uma certa maneira, enviado para o dia a dia das tropas romanas e que grande parte da população agregou na sua dieta diária do que beber e do que comer. E você tinha a loura, que era um vinho aguado, mais leve, que era servido para os escravos ou para o povo de maneira mais simples, que não tinha condição de aquisição dos vinhos. Muito bem, essa procura de solução da escassez do vinho faz com que os romanos arranquem os campos de cereais e vão plantar videiras. Mas a videira não é uma planta que dá fruto de imediato. Nem tampouco vai te dar vinho de qualidade como aqueles vinhedos da região do Vesúvio, da região de Nápoles, que tinham anos e anos já de plantio. O certo é que, ao mesmo tempo que as videiras vão começando a dar vinho, os campos que não têm mais cereais deixam de produzir. E, ao mesmo tempo, depois de algum tempinho aí, tem muito vinho, mas não tem comida. E houve essa escassez que gerou um problema sério de administrar a alimentação do povo romano naquela época. E, inclusive, o imperador da época fez um decreto proibindo que se plantasse qualquer vinha nova na Itália. O importante, então, é que isso delimitou a progressão dos vinhedos na Itália, mas não nas colônias. E a gente tem que lembrar que, no início, o vinho que era mais elogiado, mais reconhecido, era exatamente o vinho que vinha da Espanha, da Grécia, da Gália, né? Na França daquela época era a Gália, né? E esses vinhos, eles voltam a ter uma grande importância no comércio da capital em Roma. Para a gente não ficar só falando, eu vou abrir. Hoje eu resolvi ir de rosé. É uma homenagem lá a Narbonne, né? A região do Languedoc, na França. Que, inclusive, professor, foi onde a gente passou a última viagem que eu fiz com a Vanessa. E podia até ter colocado a foto aí, não lembrei. Esses dias eu vi. A gente tirou uma foto num vestígio realmente de uma estrada do Império Romano.
No meio do Perfeito. nada, né? Quase perto do cemitério. Esse vinho é da Casa do Vinho, o Carme Plaisance, né? E é uma dica bacana, E nós estamos porque... com o vinho da Sicília, só que você começou falando da Sicília, o Fior do Arancio, Aham. da Casa Rio Verde. Mas nós vamos voltar ainda na Sicília, vamos falar um Tá. pouquinho mais. O que é bacana de comentar sobre rosés, né? A gente está praticamente a uma semana do Dia dos Namorados. Dizem que o amor é cor de rosa, vermelho é a cor da paixão. Então, nada melhor do que deixar aí uma sugestão de rosés, né, para o Dia dos Namorados. E toda vez que eu falo de rosés, eu me lembro de uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, que é o fato de uma vez, fazendo um curso sobre vinhos rosés com o pessoal da região, né, na hora de fazer a prova final lá, tinha uma parte da prova que era escrita, eles perguntavam se a gente considerava que o vinho rosé era um vinho moderno ou um vinho tradicional, tá certo? E eu, na minha ideia, né, falei que imaginava que um vinho que tem 2.600 anos de história, há 2.600 anos se faz vinho rosé naquela região da Provence, do Languedoc, né? É um vinho tradicional. E os produtores falaram comigo, Márcio, é o vinho mais moderno que a França tem. A gente muda muito rápido o estilo, varia muito em função das perspectivas e do estilo. E a ideia, sobretudo, por trás de nós, claro, tem um pouco da tradição de fazer vinho rosé de qualidade, a metodologia da vinificação, mas é, sobretudo, trazer modernidade para o vinho. E o que a gente espera, em geral, de um rosé é sempre aquele traço, né, de fruta vermelha, fresca, uma framboesa, um morango, né? E esse vinho tem isso deliciosamente fragrante aqui no aroma e no sabor. Excelente. E esse é vinho um que rosé dá... de que uvas, professor? Eu acredito, novamente, aquela questão muitas vezes não se fala, mas eu imagino que ele tenha um pouco de Sanzot e Mourvèdre, tá certo? Pode ter um pouquinho de Garnacha, mas não imagino que seja Syrah. Eles têm ótimo Syrah na Carme Plaisance, para mim é E um dos a garrafa vinhos... é linda, né? Põe ela meio inclinada, muito. assim, para ela ver ela toda. Põe ela diagonal, isso. Ela tem Aí, um ó. formato bonito, né? Isso. Ela tem um design, Casa do já que vinho, vocês né? Sabe gostam, né, quanto? da palavra design, muito bacana, né? Ah, O é. que é Você sabe interessante. quanto que é esse vinho lá na Casa do Vinho? Não, mas eu acredito que a Luísa deve estar nos vendo aí. Daqui a pouquinho ela fala. Mas não é nada fora do comum, nada que seja proibitivo ou estratosférico, não. Ah, Né? A gente procura sempre também trazer sugestões de vinhos para o nosso dia a dia ou para oportunidades que sejam acessíveis, né? é. Bom, com essa história, a gente falou que na falta do vinho ganha importância o vinho da Espanha, o vinho da Gália e depois o vinho da Alemanha. E são 3 regiões muito interessantes de produção, porque a primeira delas, a Espanha, que na época chamava Hispânia, né? A vinicultura dela foi desenvolvida pelos fenícios e gregos, que sabiam fazer vinho. Esse vinho era admirado e reconhecido em Roma e tinha um detalhe a mais. É uma palavrinha mágica no mundo romano, garum, que alguns falam como garo. O garum era o condimento básico da comida romana. E ele era feito do quê? Ele era feito de vísceras de peixes deixadas secar. Depois isso era misturado com cinzas, virava um pó e eles juntavam isso nas carnes ou naqueles alimentos que eles iriam cozinhar. E o garum mais famoso, mais reconhecido no mundo romano era o garum da Espanha, exatamente da região de Cádiz.
Ali é uma região que tem muita pesca de atum e eles usavam muito as vísceras do atum para fazer o garum. É evidente que vísceras secas com cinza, para o nosso paladar hoje, não deve ter muito a ver, apesar de que os romanos... Não faz muito sentido, né? Apesar de que os romanos conheceram o sal, tanto que a palavra salário vem exatamente do fato de que eles davam uma cota de sal para os soldados poderem também colocar isso na comida. E a importância é que eu fico imaginando esse gosto acre, de uma certa maneira estranho, para temperar as carnes, temperar a comida de maneira geral. Mas os historiadores também comentam que, naquela época, não havia meios muito conhecidos de conservação da carne. Então, parte desse aroma estranho do garum para nós, parte do sabor estranho do garum, era exatamente para disfarçar aromas e sabores de putrefação da carne naquela época. Então tem que tomar muito vinho, né, professor? Tinha, né? Mas a gente também tem que lembrar que a ração média de vinho de um romano naquela época era o equivalente a uma, vocês lembram? Não era 20 litros? Uma garrafa por dia. Por dia. Ou 270 litros de vinho por ano. Ou seja, bebia-se muito. E depois até a gente vai falar um pouquinho sobre os escritores antigos, os historiadores. Um deles fala muito, né, sobre a questão, Horácio, de Epicuro, né, o epicurista. É aproveitar o dia, aproveitar os prazeres da vida. E isso era uma coisa muito pregada para o romano. E você imagina, se eles dominavam o mundo, eles eram os líderes, eles eram os melhores daquele momento. Então, eles tinham muito a ideia de aproveitar o dia presente. E daí nasce, inclusive, aquela ideia do carpe diem, que até nós temos uma confraria aqui em Belo Horizonte, que eu oriento, que se chama Carpe Vinum, ou seja, aproveite o dia, aproveite o vinho. O bacana dessa história toda é que essa influência espanhola, ela tem um primeiro momento, depois vai ter um momento da Gália, onde inclusive a gente tem essa significância, primeiro, de Narbonne ou de Marsella, que também é uma região que foi desenvolvida inicialmente pelos gregos, mas paulatinamente os romanos vão entrando a França dentro e chegam até a região de Bordeaux, que naquela época chamava Burdigala. E Bordeaux se torna um dos portos mais importantes para que os produtos pudessem ir para a Bretanha. Afinal de contas, era mais próximo, e isso, inclusive, de uma certa maneira, faz a ligação que durante séculos permaneceu forte entre a região de Bordeaux e a Inglaterra. Tanto que, no comércio do século XVII, no comércio do século XVI, o cidadão de Bordeaux, em Londres, era entendido e tinha a mesma significação como indivíduo que o inglês. E os vinhos que dominavam a Inglaterra eram efetivamente vinhos feitos naquela região. Apesar de que se saiba que a Inglaterra naquele período era um pouco mais quente do que ela é atualmente, tá? A gente sabe que houve modificações climáticas em torno do mundo e que isso fez com que a Bretanha, a Inglaterra, perdesse parte da capacidade de produção de vinho. Mas duas coisas são fundamentais para dizer que a Inglaterra produziu vinho no período em que ela foi conquistada pelos romanos. Primeiro, as olarias. Grande parte das olarias produziam ânforas. E essas ânforas eram próprias para vinho,
E a outra questão eram os festivais que foram feitos na Inglaterra em torno de Baco. Existem registros históricos de mais de 400 festivais em homenagem a Baco, em homenagem a Dionísio. E nós, por enquanto, tem uma surpresinha aí, não chegamos nas bacanais. Ok? Saindo do mundo lá da Inglaterra, né, a gente vai para o mundo da Alemanha. E é interessante que na Espanha e na Gália, sobretudo na costa mediterrânea, os romanos aprenderam que os gregos vinificavam aonde havia oliveira e figueira. A oliveira dava o azeite. E o figo era um elemento muito importante na dieta do grego e do romano, inclusive porque vários animais eram alimentados com figo para ficarem com sabor mais doce, para depois serem mortos e comidos. Uma das iguarias romanas eram exatamente patos que eram alimentados com figo, porcos que eram alimentados com figo, para depois serem abatidos, né, e virarem alimentos em banquetes. E na Gália acontece uma coisa interessante. Os romanos descobrem que aonde havia carvalho também era possível plantar vinhedo. E aí os romanos entram o Vale do Rhône adentro. E isso foi um avanço muito grande que eles fizeram. E quando vão para a Alemanha, já sabendo que isso era um indicador de que era possível plantar vinhedos, eles começam a desenvolver a técnica de plantio em escarpas, né? Ali eles descobriram não só a questão do carvalho estar presente, mas que as grandes superfícies de água, como o do Reno ou do Mosel, refletiam o calor do sol, e isso fazia com que as uvas maturassem o suficiente para eles fazerem vinho. Ou seja, eles foram agregando esses conhecimentos todos. É muito interessante que, ao longo do tempo, isso começa a ser gravado em tratados. E o primeiro tratado que chama muita atenção é um que foi escrito por Catão, que foi de agricultura, ou a respeito da agricultura. Era um tratado que é considerado o livro, né, mais antigo em prosa latina. Ele fez várias considerações a respeito da gestão dos vinhedos. Ele estudou a capacidade de produção de um escravo e o que deveria ser dado como alimento ou ração de vinho para um escravo poder trabalhar melhor. Ele, inclusive, sugeriu que a videira, sendo uma planta trepadeira, elas deveriam ser plantadas próximas a árvores para enroscar e subir em altura, de maneira a fugir de umidade em regiões mais úmidas e poder produzir vinho de melhor qualidade. Professor, okay? Você está falando das trepadeiras aí, você já me fez lembrar dos bacanais. Quando é que chegam os bacanais? Estamos chegando lá. Não, eu só quero saber mais ou menos agora. A surpresinha. Não, agora é uma pergunta séria. Você está falando mais ou menos de que período aí? Nós estamos falando de ano 100 do Império Romano. Tá bom. Tanto antes de Cristo quanto depois de Cristo. Tá bom. Porque não existe uma precisão muito grande disso, tá? Tá. Uma é só coisa pra gente se situar, entendeu? Assim, enquanto é trepadeira, enquanto é bacanal, só pra gente entender. Não, os bacanais nós vamos chegar daqui a pouquinho. Mas não precisa ficar vermelho, não, 100 a 200 depois de Cristo. Fica tranquilo. Estamos chegando lá. Nós estamos preparando o terreno. Nós estamos produzindo vinho de melhor qualidade para promover festas melhores. Tá bom.
Tá O bom. que é interessante é que o Catão, ele prega muito a questão da higiene na cantina para produzir vinhos de qualidade. E depois disso, esse manual dele, esse tratado que ele escreveu, ele vira um manual de produção de vinho que foi usado por vários séculos pelos romanos na antiguidade. Outro historiador também muito famoso é um espanhol da região de Cádiz. Havia essa importância, essa influência, né, dos espanhóis, né, na história romana. E o Columela, então, ele faz um outro tratado muito interessante e ele escreve um tratado chamado de Re Rústica, ou seja, da agricultura mais rústica, com 12 volumes. Uau. O volume 3 e 4, ele fala exatamente sobre a viticultura. E no volume 12, ele fala sobre a vinificação. Então é muito interessante que ele prega vários detalhes, ele sugere várias formas de vinificar melhor e inclusive diz que naquelas regiões ou naquelas safras aonde não houve açúcar suficiente para que o vinho se mostrasse melhor, ele sugeria que você, entre aspas, cozinhasse o mosto de maneira que isso concentrasse melhor o açúcar, mas aí eles não sabiam, tinha um outro problema. É que os romanos conheciam o estanho e o chumbo. E tanto para beber quanto para cozinhar vinho, isso daqui, ao longo do tempo, envenenava as pessoas. Ainda assim, os aspectos de vinho e saúde foram muito favoráveis para os romanos, porque os historiadores, de maneira geral, contam que um egípcio e um grego morriam, no máximo, com 36 anos de idade. Pouco tempo, né? E isso, inclusive, cria um detalhe interessante. Quando você vê uma estátua de um jovem, uma estátua antiga, ok? Ele tanto pode ser grego quanto romano. Mas se a estátua é de um velho, ele é romano. Porque a Grécia não teve velhos. O Egito não teve velhos. E outra história que é interessante. A idade média com que um gladiador morria era 23 anos. Nossa, muito baby. A idade do meu filhote. Olha que loucura, né? Os gladiadores eram, em parte, uma sociedade que foi escrava, mas um gladiador numa luta com uma aposta muito alta, numa grande luta, o prêmio dele ou do senhor dele equivaleria a um prêmio atual de 200 mil dólares. Então, as escolas de gladiadores eram coisas muito sérias. E eles eram treinados praticamente desde a infância ou adolescência para aquela atividade. Isso não impediu que alguns cidadãos romanos se lançassem à ideia, né, de também, não era escravo, mas ele queria ser gladiador. Era feito um treinamento físico muito forte para desenvolver braços e pernas, e se falava que o braço que empunhava a lança, a espada ou a faca chegava a ter 5 centímetros a mais de circunferência do que o outro braço. A alimentação de um gladiador era diferenciada, eles tinham as 3 refeições no dia, como o romano normalmente tinha. Como um atleta mas hoje mesmo, né? É interessante a gente... Lembra muito, né, o nosso dia a dia, né? Eles, evidentemente, não tinham o café da manhã da forma como a gente tem, mas eles tinham pão, cereal, fruta seca, né? E uma coisa que é interessante, todo espetáculo de gladiador
começava com uma equipe de gladiadores treinados para lutar com animais. Esses gladiadores chamavam bestiárii, porque eles matavam as feras, touro, leão, o que fosse, e era desses bichos mortos que era feita a carne para o outro gladiador comer normalmente. O romano, na antiguidade, não comia muita carne de vaca, porque a vaca em si dava leite e ela só era morta praticamente quando estava muito velha. Então, o gladiador, e também se imaginava que você comendo essa carne de feras te dava mais força, ok? É interessante também que eles recebiam suplementos. Travou um pouquinho, vamos ver se volta. Se não voltar, o professor sai e volta. Enquanto isso, eu vou falar oi para o pessoal, Valdeir, assim que se deu a loucura do Calígula. Se você puder completar um pouquinho em que momento que você fez essa associação. Volta, professor. Já falou o preço do vinho que o professor Márcio está bebendo, que é R$ 129 da Casa do Vinho. Ele vai entrar, com certeza ele vai entrar de novo. Ei, Dene, nós estamos aqui na aula de história. História e vinho, né? Claro. Império Romano, parte 2. Semana passada, a gente fez o início dessa aventura aí. Ei, Valéria, eu não tive a oportunidade de falar oi para você antes. Valéria está em Salvador. Tem um monte de gente de fora aí também, né? Entrou Sherry Woman. Sherry Woman é um grupo de vinhos de Jerez só de mulheres. O professor Márcio já solicitou de novo. Tantã. Tantã. Volta, professor. Whey protein, né, Márcia? É uma maneira, já que comia carne, estranho é neurotóxico. Estanho, desculpa. É verdade. A Miriam tá aí, ela é neurologista, ela pode complementar até melhor essa informação pra gente. E Paty, que é da nossa confraria, junto com o Márcio. Eu já aceitei a solicitação do Márcio, só tô esperando ele voltar, viu, gente? Qualquer coisa, a gente tem que sair, tem que voltar de novo, mas não vai embora, não. Porque falar da história do Império Romano só o professor Marcos. Cida, da Cidinha. Tá aguardando. Professor, se não funcionar, você sai de novo e entra novamente. Vamos aproveitar para falar que semana que vem, quinta-feira, é feriado, então a gente não vai ter a live com o professor Márcio, mas na outra... Aqui só tem tecidos Donatello. Esse de trás é uma toalha maior, esse da frente aqui é uma toalha menor, mas são aqui tudo tecido Donatello, né? As almofadinhas das cadeiras, capulanas, aqui nossa vida é isso. Professor Márcio, acho que você vai ter que pedir para entrar de novo. São 28, se for impossível, a gente vai acabar não retomando, mas me deem mais 2 minutinhos para ver se ele está entrando aí. Deixa eu ver se consigo falar. Ei, Luluzinha. Vamos lá. Marina tá ali. Ele tá tentando entrar. Tudo bem, Marina? Professor Márcio, pode solicitar de novo. Hoje não vai ter sorteio. Gente, a gente não consegue mais fazer o sorteio, porque quando a gente assiste as lives de novo, não tem mais as pessoas. Não aparece os comentários. Agora só aparece comentário ao vivo. É. Quando a gente põe para... Não aceita mais ficar 24 horas no Stories. Ele já manda direto pro IGTV, né, Vanessa? E aí os comentários desaparecem. Os comentários é só na hora da live. Professor Márcio é assim, é muita cultura. E ele adora essa parte de história, né? As aulas dele são recheadas de história. Então, vamos ver que... Cadê a solicitação dele mais uma vez? Aqui, muito tecido Donatelli mesmo. Gente, para quem não sabe, a Eveline trabalha na Donatelli Tecidos, que é uma loja de tecidos de decoração, e eu tenho uma confecção de cortinas. Pouca gente sabe disso, na verdade. Esse é nosso trabalho efetivamente que nos gera renda. Luluvinhas é um grupo, principalmente um grupo social e pedagógico, né? Mas muito relacionado a... Aqui, professor Márcio, eu vou te convidar de novo. Você está aparecendo aí para mim, tá? Vamos ver se você aceita. Você aceita. Eu sempre volto, professor. Bom,
Ô, Vanessa, a Marina está me pedindo para eu falar sobre os bacanais exatamente para poder que Medo vocês de não perder o perderem a bacanal história. hoje, né? Então, o que acontece depois a gente volta nos historiadores. Eu tô achando que foi a Marina que derrubou a live só para te chamar a atenção. Bom, o que é interessante? Um costume da Grécia Antiga eram os simpósios, que eram reuniões de homem em torno do vinho. A ideia e o conceito do simpósio foi levada para Roma e ela virou o convívio. E não existia uma coisa semelhante para as mulheres. Mas elas ficaram sabendo dessas histórias. Haviam vários festivais que os romanos faziam para homenagear a Baco, homenagear Júpiter ou Vênus. E as mulheres começaram a fazer algumas reuniões noturnas secretas, ok? E para não dizer que se bebia vinho, havia uma senha em que elas diziam que bebia leite ou mel. Só que alguém ficou sabendo que essas festas eram muito boas, né? E aí, paulatinamente, elas começam a aceitar que as festas se tornem mistas. E aí, efetivamente, as bacanais entram num outro nível de história e tudo mais. Resultado dessa história é que isso chegou a um nível tal de, entre aspas, vamos dizer, depravação, ou de certa maneira indo contra todos os costumes, né, romanos, ligados à família, ligados a certa moralidade, né, que o Senado romano entrou nessa história, né? E o Senado simplesmente condenou 7.000 pessoas à morte. E elas foram executadas. Mas você imagina o seguinte, naquela época, isso devia ser uma coisa tão boa, que as pessoas preferiam morrer a perder um bacanal. E essas festas começaram a acontecer de maneira ilícita e continuaram perdurando por muito tempo, né? E isso era muito significativo lá para eles, porque no mês de abril, em geral em torno de 13 de abril, eles provavam o vinho que foi feito na colheita de setembro. Né? Setembro, outubro, colhe, vinifica. A primeira prova desse vinho numa bacanal, num festival, era em abril. Esses vinhos eram, de uma certa maneira, devotados para Vênus, que era a deusa feminina de tudo que envolvia a mulher. E, posteriormente, praticamente 6 meses depois, em agosto, ou no limite, no início de setembro, havia uma segunda prova, já então do vinho, que não era aquele que acabou de ficar pronto, mas ele já teve aí quase que 6 meses entre um e o outro, tá certo? E esse vinho, considerado de melhor qualidade, ele era então celebrado em nome de Vênus ou de Júpiter, no sentido de que Júpiter provesse uma nova safra tão boa quanto a anterior, e que ela provesse mais bacanais. A Cibele é uma professora de história, está ali complementando que em algumas dessas bacanais tinha cerimônias secretas de rituais de passagens de jovens. Exatamente. Das jovens. Não sei se tinha outros jovens. Não, mas isso é verdade, sim. E o que é muito interessante também é que isso depois é contado por outros historiadores. Um historiador romano que a gente não pode deixar de falar, né? É Plínio II, também conhecido como Plínio o Velho, que cunhou uma frase sensacional, a gente vira e mexe está falando sobre ele, né?
quando diz in vino veritas. Ou seja, os romanos entendiam que embriagar-se podia mostrar o caráter da pessoa, porque tirava os freios da língua. E era muito comum, quando algum romano queria, de certa maneira, saber dos segredos, né, de algum concorrente ou tudo mais, embriagá-lo, né, porque ele soltava a língua. O bom de Plínio, o Velho, é que ele criou aquilo que a gente poderia chamar de a primeira enciclopédia do mundo. A Barça, enciclopédia Barça, ou então a Delta Larousse mais antiga, né? Ele escreveu 37 volumes sobre a antiguidade, e nesses, o volume número 14 fala uma coisa super interessante para nós do vinho. Fala sobre vinhedos Grand Cru dentro do Império Romano. Ele então fala o que existia na Espanha, o que existia na Gália, o que existia lá na Itália, na Germânia, na Bretanha, e ele faz um ranking da qualidade dos vinhedos. Mais do que isso até, ele lança alguns conceitos sobre a qualidade desses vinhedos, que inclusive são a base antiga do conceito de terroir. No volume 17, ele fala sobre técnicas de viticultura, e no volume 23 fala de vinho e os benefícios para a saúde. Ele também fala, como Catão, que as plantas deveriam ser plantadas junto de árvores, naquelas regiões mais úmidas, exatamente para trepar e ficarem livres da umidade de doenças que acometeriam a qualidade do vinho. Mas ele fala um detalhe muito interessante: não deixasse os escravos mais valiosos subirem para colher as uvas. As plantas podiam trepar, mas os escravos não. Os escravos não. Entendi. Os mais valiosos não. Podia subir aquele que não era valioso ou um trabalhador que a pessoa tivesse sobre contrato, e dentro do contrato deveria haver uma cláusula sobre o risco de quedas, de acidentes graves, de morte e, inclusive, o que o proprietário do vinhedo deveria pagar em caso de funeral ou não para a família. Eles eram muito ciosos dessa administração do negócio. Depois, mais um historiador, eu estou vendo aqui também o tempo evoluir, se chama Virgílio. Ele escreveu uma obra chamada Geórgicas, que enaltece esse trabalho duro de fazer vinho e descreve pela primeira vez o vinho do gelo. Não é bacana? Oh, bacana, é. Né? Bacana de bacanal, né, essa palavra. Bacana. Você gostou da história, né? Vai, Já claro, falamos de Horácio. pegou no meu pé. Corta o vinho da Vanessa. Vai falando que pega. Nós já falamos um pouco de Virgílio, que fez aquela frase do Carpe Diem. Ele era o epicurista, levava o romano a pensar só no presente. O futuro era para pensar amanhã, e amanhã era o dia presente de amanhã. E por último, a gente fala sobre Paládio. Paládio escreveu 15 volumes. E bacana que 12 volumes, um por mês, o que tinha que ser feito dentro da agricultura. Uai, Olha gente, que bacana. Calendário biodinâmico. Não é legal? Muito. Uai, muito. A gente repete muito bacana. desse mundo antigo, né? E outra coisa é que entre os 3 últimos volumes, 2 deles são dedicados à medicina veterinária daquela época, e o compêndio de Paládio é, de uma certa maneira, usado na vitivinicultura até o século XVIII. E outra figura que a gente não pode esquecer de falar é Galeno. Galeno foi um grande médico, cuidou de Marco Aurélio, cuidou dos gladiadores, tá certo? E ele dizia que, sob os cuidados dele,
nenhum gladiador ferido que foi tratado por ele chegou a morrer. Ele era muito reconhecido porque tratou Marco Aurélio durante a doença. Nesse período, ele aplicou, né, sobretudo, uma dieta de Falerno, e Falerno era o vinho mais famoso daquela época. Dentro dessa visão de Grand Cru, dentro da visão de terroir, existia, na realidade, 3 Falerno. Havia o Falerno da região mais alta, o vinhedo era relativamente nas cercanias de Nápoles. Existia um mais alto, que eles chamavam de Calcínium. Existia um de terrenos de altura intermediária e existia o da área mais baixa. Esse da área mais baixa é que eles chamavam de Falernium. O da área intermediária era o Faustium e era considerado o melhor deles. O Falernium, aqui de baixo, uma ânfora dele valia 4 vezes mais do que o segundo melhor vinho romano. Isso dá uma ideia de quanto valia, ok? E naquela época, uma ânfora boa, não é nem do Falerno, de um vinho bom em Roma, uma ânfora era o preço de um escravo. Ou seja, vinho era uma coisa bastante significativa. Bom, Professor, nós já falamos. a Luísa entrou aí. Alguém já tinha respondido por ela quanto que é o vinho que você está bebendo. Levanta de novo a garrafa, porque entrou muita Aí, gente Luísa. depois. Que é um rosé. Esse rosé é... Do Campo Lazens. 120, né? R$129, né, Luísa? Confirma aí pra gente. E a Luísa podia conceder um desconto para quem assistiu a live e ligar amanhã, né, Luísa? Vanessa. Uai, gente, a gente pede esse mês na Tora. Bom, uma coisa que eu achei muito interessante, a gente ao longo do tempo aí, assistindo as lives, vai aprendendo muita coisa, tá certo? A outra surpresinha que eu trouxe para vocês. Ah, que legal. Põe pra cá Isso um pouquinho, daí. professor. Arrasta pra cá. Isso, porque aí sai das Melhorou? letrinhas. Melhorou, porque sai das letrinhas. Ok. Uma moeda Isso romana? daqui é uma réplica de uma moeda romana da região da Germânia. Muito legal. Isso professor. daqui, quando nós visitamos num roteiro de vinho na Alemanha, a Porta Negra em Trier, que era exatamente a divisa do mundo romano para o mundo germânico romano, ok? Eles conseguiram localizar e fizeram réplicas dessas moedas usadas na região. Legal. Isso aqui é a réplica de uma moeda do ano 300 a 306 depois de Cristo. Professor, E onde o fica mais imperador- ou menos essa porta? Trier fica no Reno, a junção do Reno com Mosel. Era um caminho tá. natural para os romanos entrarem na região da Germânia, tá certo? E na época daqui, o imperador era César Augustus, né? O que também eu estava querendo comentar com vocês das lives que tem todas elas têm me surpreendido de maneira muito positiva, mas uma das que eu tenho gostado muito é o assunto água, né? E existe uma história bacana. A gente tem conversado muito sobre o ponto de água e vinho, a harmonização de água e vinho, né? Já aprendi que a melhor água mineral para tomar com barulho é a Esferrier, né? Aqui, a gente ó. tem que propagar depois essas coisas, tá? Mas existe uma coisa legal. Reconhecidamente na gastronomia, existe uma receita que obriga você, para ela dar certo, usar uma água especial. Vocês já ouviram falar disso? Não. Existe uma receita no mundo, e é uma receita antiga, é uma receita na França, que se chama cenouras de Vichy. Vichy Água é de uma... Vichy. Isso. Vichy é uma estação de águas na França, muito especial,
tão especial que Júlio César construiu um spa de águas para ele passar temporadas em Vichy. A água de Vichy, ela é efervescente, muito salgada, tem muito bicarbonato, tem muito sulfato. Então, só ela consegue dar a textura correta a esse prato. Por quê? A cenoura francesa é uma cenoura muito doce. Você, então, corta ela em fatias finas, deixa na água de Vichy e cozinha nessa água. Quando ela começa a ficar tenra, você tira e leva para uma frigideira ou uma panela com manteiga, muita salsinha e vinho. Não precisa de mais nada. Esse é o que está no livro O Homem que Comeu de Tudo? Isso, existe, essa receita também está lá. Ele comenta certo. que é o único prato. Foi por isso que o Rodrigo comprou o livro, porque quem me indicou o livro foi o Sérgio da Astrid. E aí eu comprei o livro e logo que eu me deparei com um capítulo exclusivo das águas, eu mandei para ele. E aí ele saiu todo feliz, né, contando esse livro para várias pessoas. E é um livro muito interessante, porque é de um crítico gastronômico da Vogue, e ele fala muito sobre vários aspectos, e não só da comida em si. Então, deve ser... na hora que você falou, eu me lembrei. Há outras receitas também que levam águas exclusivas. No livro mesmo, desse O Homem que Comeu de Tudo, ele reconhece, ou ele fala que essa é a única, tá? Ele até fala muito bem no capítulo das águas, como vocês fizeram a experimentação com os chás, né? Que ingleses e chineses, dependendo da região de produção do chá, usa uma água específica. Uhum. Bom, eu acho que depois de tanta história romana, depois de tanta história ligada a Dionísio, Baco, festivais, bacanais e tudo mais, a gente agora entra num caminho mais reflexivo sobre a história do vinho. E o próximo passo, afinal de contas, depois de tanta liberalidade, depois de tanta licenciosidade, parece que os romanos perderam um pouco o controle das coisas, né? O mundo romano, o império, acaba se dividindo entre o império ocidental e o oriental, e isso abre o espaço para que o império possa ser invadido. Um minutinho, tá, professor Márcio? Isso. E o mundo romano, em termos de vinho, ele vai se interiorizar nas igrejas, nas abadias de Citeaux, as cistercienses e as beneditinas, que passa a ser o nosso próximo tema. Então, e aí a gente está falando que semana que vem é feriado e a gente vai pular semana que vem para dar um descanso aí também para o Márcio e vamos voltar só daqui a 15 dias. Então já fica avisado para os seus fiéis, fãs e seus seguidores religiosos que a gente volta daqui 15 dias com a sua aula, mas a gente permanece com algumas lives ainda, tá? Valdeir gostou tanto do Bacanal que ele só fala bacana. Bacana demais. Gente, muito obrigada mais uma vez. Tá ótimo. Professor, obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Esse conhecimento foi muito maravilhoso. Obrigado. Obrigada a todo mundo. Beijos. Obrigado. Até a próxima. Amanhã, sexta-feira, não temos live, mas no sábado a gente tem com a Gil, que é da Mistral. Vai ser sábado, gente. Amanhã não tem live pela primeira vez em todos esses 50 dias. E hoje é comemoração da nossa live 50. Um abraço para todo mundo. Maravilha, tchau, tchau e até sábado. Tchau, tchau. Tchau.